a paz do Senhor, amadas. Hoje, na nossa série Emoções e Sentimentos, nós vamos falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar de algo que destrói famílias, que destrói relacionamentos, que destrói casas, que destrói tantas coisas, tantos sonhos, tantas idealizações que nós temos na nossa vida. É algo muito terrível, é um sentimento que abala, destrói até nações. Ele é um sentimento que ele é responsável, ele é tido como fonte de todos os males, como diz a Bíblia para nós. E no vídeo passado dessa série, eu falei sobre solidão, que foi lá a nossa seguidora Diana Santos que deixou a sugestão para nós. Então, antes eu quero falar para você, deixa a sua sugestão de vídeo, aquilo que você quer que a gente fale, aquele assunto que você quer que a gente traga aqui para que nós possamos debater, conversar sobre ele. Então, deixa as suas dúvidas nos comentários. Eu já quero pedir também para você já deixar o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é pertinente, ele começa a levar para mais pessoas. E eu quero já te pedir também uma ajuda direta. Pega esse vídeo e já compartilha com seus amigos, já ajuda a espalhar esse canal pelo mundo afora, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. E eu quero também já agradecer aos testemunhos. O nosso testemunho da nossa querida Miriam Ávila, que tocou muito o meu coração. Agradecer as pessoas que foram lá, que curtiram, que se alegraram junto com ela. Miriam, eu estou observando você, estou orando por você, estou me alegrando, fiquei muito feliz por você, pelo que Deus tem feito na vida do seu filho. Parabéns pela sua perseverança, continua firme e saiba que você não está sozinha. Nós temos aqui pessoas que têm orado, intercedido por vocês. Glórias a Deus. Eu creio que aqui mesmo, seguidores do canal, há muitas pessoas que oram, há muitas pessoas que intercedem, há pessoas que vão lá nos comentários e respondem os comentários, ajudando uns aos outros. Gente, isso é o trabalho que Jesus pede de nós. Que nós amemos uns aos outros, que nós oremos uns pelos outros, que nós ajudemos uns aos outros. Então, quando você vai lá nos comentários e responde, ajuda, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, usem os comentários para conversar, usem os comentários para deixar suas expressões, usem os comentários para pedir oração, usem os comentários para falar conosco. E eu estou em todos os comentários respondendo. Eu creio que você que comentou sabe disso, tem recebido as minhas respostas e as minhas orações. E eu fiquei muito feliz pelo testemunho da Miriam Ávila. Meu coração fica muito alegre mesmo. E que o Senhor possa acalmar mesmo a sua mente, acalmar o seu coração. Que você possa ver que Deus já está trabalhando mesmo na sua vida, na vida do seu filho, na sua casa. E que tudo, de agora em diante, é vitória sobre vitória. Amém? Glórias a Deus. E eu quero agradecer também a Diana Santos, que deixou a sugestão do vídeo que nós fizemos, da solidão, que é emoção. Nós falamos no vídeo passado dessa série de emoções e sentimentos. Obrigada a você que deixa a sugestão. Obrigada a você que me conta que Deus tem abençoado a sua vida. Obrigada a você que me conta que tem orado e Deus direcionou você para esse canal. Obrigada a você que deixa o seu testemunho. Muito obrigada a você que deixa a sua oração. A você que ora por nós, por esse ministério. Muito obrigada, gente. A você que deixa o seu like, que deixa a sua inscrição, que compartilha, que nos ajuda. Muito obrigada. Tem sido, assim, muito importante receber de vocês essas palavras, essa força, receber a oração, receber o seu carinho, a sua gratidão. É muito bom, fortalecedor, animador. Muito obrigada. Deus abençoe muito vocês. Então, vamos lá ao nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre inveja. Esse sentimento que
acaba com a nossa vida, com as nossas famílias e até com o planeta inteiro. Esse sentimento que é a fonte de todos os males. Então, no vídeo passado, nós falamos da emoção, que é a reação imediata a um estímulo e ela não envolve o pensamento. Então, é a emoção. Pensem no que eu vou explicar agora novamente, que eu achei muito importante isso. A emoção é uma reação imediata. Você recebeu algum estímulo externo e você tem aquela reação, que pode ser boa, pode ser ruim. Isso se chama emoção. O sentimento é o que você vai construir a partir disso que você sentiu. É aí que você decide se você vai guardar raiva, se você vai guardar inveja, se você vai guardar rancor, se você vai guardar antipatia por alguém. Porque você teve aquela reação, mas a sua atitude vai vir do seu pensamento, que é o que você vai construir a partir da reação. Então, é aquilo que a gente sempre diz, o importante não é o que fazem com você. O importante é o que você faz com aquilo que fazem com você. Então, o sentimento, ele envolve um alto grau de componentes cognitivos, de percepção e avaliação de algo. Eu achei essa definição aqui maravilhosa para deixar nós entendermos. Por que a Bíblia fala que às vezes nós temos aquelas muralhas, não é? Vai destruir muralhas, destruir fortalezas. A palavra do Senhor destrói fortalezas. É aquilo que a gente constrói no nosso pensamento. Então, emoção é reação, sentimento é construção. Anota isso aí. Coloca no comentário. Emoção é reação, sentimento é construção. Para quê? Quando você escreve isso aí entra na mente da gente, a gente entende melhor. Então, emoção, reação, sentimento, construção. Então, eu não decido que tipo de emoção eu sinto, ela vem instantaneamente. Mas eu decido que pensamento eu guardo, que pensamento eu construo, que sentimento eu construo com os meus pensamentos. Amém? Então, o pensamento, ele gera um sentimento, é escolha. Você escolhe o que sentir. Pensamento gera o sentimento. Olha, tive a reação. Pensei mal ou pensei bom? O que eu vou escolher? Eu vou escolher pensar mal ou vou escolher pensar bom? Esse meu escolher é que vai gerar um sentimento em mim, que pode ser bom ou ruim, dependendo do que eu escolhi pensar, através daquela reação da emoção que eu tive. E isso vai gerar um sentimento em mim que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do que eu escolhi pensar. Então, a gente chega a uma conclusão, que eu escolho o que eu vou sentir. E hoje nós vamos falar sobre a inveja. A inveja, ela está aí solta pelo mundo. A inveja está solta dentro das casas, dentro dos lares, das escolas, das empresas, das igrejas, de qualquer lugar onde você for. A inveja está soltinha por aí. Vai depender de você escolher, da reação que você teve, escolher se você vai alimentar essa inveja ou se você vai expulsar essa inveja da sua vida. Amém? Então, a inveja no dicionário, sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade de outra pessoa, né? Então, dá aquele sentimento de tristeza, de pesar. O outro, meu amigo, está se dando bem e nós, ao invés de alegrarmos, ficamos tristes porque o outro está se dando bem. Isso é inveja, gente. Isso é mal, isso é ruim. A segunda definição do dicionário: desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem, possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça, cupidez. Então, desejo de ter o que o outro tem. Isso é inveja.
Muitas vezes, quando eu fui pesquisar sobre essa questão, eu só vi questões de pessoas preocupadas se tinha alguém invejando a si. A gente não está vendo pessoas preocupadas se essa pessoa mesmo está invejando o outro. Essa é a nossa preocupação que eu quero colocar aqui hoje. Você está preocupado se você tem invejado alguém ou você está preocupado se o outro está te invejando? E nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre uma forma muito forte de você se ver livre de inveja. Se você se ver livre da inveja que possa estar te contaminando ou de pessoa que esteja invejando o que você é ou o que você tem. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, vamos seguir em frente? A inveja na Bíblia. Como que a Bíblia fala sobre inveja? Provérbios 14:30 diz assim: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Então, a pessoa que alimenta a inveja, ela não tem paz de espírito. O corpo dela, a mente dela é corroído como um câncer. A inveja entra na pessoa e vai corroendo e destrói a paz, e destrói a alegria, e destrói a pessoa. A inveja tem que ser uma coisa que você precisa extirpar da sua vida. Quando ela começa a tocar, você tem que extirpar e falar: Senhor, eu rejeito esse sentimento, eu rejeito esse pensamento no nome do Senhor Jesus. Não deixe que a inveja me domine em nome de Jesus. Você precisa lutar contra isso. Gálatas 5:26 diz o seguinte: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja de ninguém. Então a Bíblia ela é contra o cristão sentir inveja do outro. Lembra da reação? Da emoção? Lembra do sentimento? Então, se você viu e sentiu aquilo na hora como uma emoção, você não pode deixar aquilo entrar para o seu coração e virar um sentimento. Tem que ser algo que você joga fora. Amém? Porque nós sabemos o que deve ser feito ou não. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Onde há inveja, há todo tipo de coisas más. Quer dizer que a inveja não está em todo lugar. A inveja só está onde a gente permite que ela esteja. A inveja reina onde nós permitimos o reinado dela. São os nossos pensamentos, o que a gente alimenta. Se nós alimentarmos a inveja, ela cresce, ela se fortalece. Mas se nós a rejeitarmos com as atitudes e pensamentos que o Espírito Santo nos dá, ela é morta. Porque a inveja ela é uma obra da carne, ela não é um fruto do Espírito. A inveja está lá na palavra do Senhor como obra da carne. É preciso nós lermos, meditarmos sobre isso. Mateus 27:18. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. A inveja é tão terrível que ela fez os judeus entregarem Jesus para ser morto. A inveja mata, a inveja mente, a inveja distorce, ela divide, ela condena, ela massacra, ela despreza. A inveja é algo terrível que você precisa lutar muito contra ela, para que ela não entre em você, para que ela não entre na sua casa, nos seus filhos, no seu marido. Nós precisamos ser cobertura de oração para os nossos filhos, para nossa família, para o nosso marido, para nossa esposa. Cuidado com a inveja, ela é algo mal. Cuidado com a inveja. Então, eu
Falei sobre a inveja no dicionário, a inveja na Bíblia, alguns versículos, porque tem muitos versículos sobre inveja. Muitos versículos. Então, eu vou falar agora sobre a inveja. Eu li o livro li novamente, né? O livro A Vida com Propósitos, do Rick Warren. E ele colocou um livro novo, ele colocou um capítulo a mais, e esse capítulo falava sobre inveja. E eu li esse capítulo, analisei, e anotei algumas coisas aqui que ele está falando lá para passar para vocês. A inveja não te deixa viver o propósito de Deus para a sua vida. Apenas você pode viver o que Deus planejou para você. Se não for assim, você se frustra, se cansa e fracassa. Então, a inveja, ela não deixa você viver o propósito que Deus tem para você. Por quê? Porque Deus te fez de uma forma única. Você é único, você é única. E quando nós ficamos nos comparando ao outro, observando o que o outro tem, o que o outro faz, o outro é melhor do que eu, o outro é mais bonito, o cabelo é mais bonito, a pele é mais bonita, o carro é mais bonito, o time de futebol, tudo do outro é melhor. Eu me frustro porque eu não vivo aquilo pelo que Deus me fez para viver. Se eu tenho determinadas características, se eu sou assim ou de outra forma, é porque Deus quis que eu fosse assim. Deus me fez única no mundo. A minha digital é única. Os meus olhos, o fundo dos meus olhos são únicos. A batida do meu coração é única. O compasso do meu coração é único. Então, nós somos seres humanos únicos, com essa diversidade maravilhosa que Deus fez, mas ninguém pode ser o que eu sou. Ninguém pode ser o que você é. Ninguém pode fazer aquilo pelo qual eu fui criada para fazer. Ninguém pode fazer aquilo que você foi criado para fazer. Então, quando nós deixamos a inveja nos atingir, nós perdemos o propósito que Deus nos fez e a gente acaba se frustrando. Por quê? Porque nós queremos fazer o que é para o outro fazer. Nós não vamos cumprir aquilo que é para nós cumprirmos. Então, nós nos frustramos, nós nos sentimos fracassados. Então, se às vezes você está se sentindo frustrado, se às vezes você está se sentindo fracassado, derrotado, dependente, angustiado, todas essas questões, dependente que eu digo, é dependendo da aprovação do outro, da outra pessoa. Coloca aí para mim o que você tem sentido ultimamente. Qual tipo de sentimento tem sido instalado no seu coração ultimamente? Coloca para mim nos comentários. Então, quando nós deixamos a inveja nos dominar, ela destrói o propósito que Deus tem para nós. E nós ficamos querendo realizar propósitos da vida de outras pessoas. E a gente se frustra, a gente falha, a gente erra, a gente cai e a gente sente o pior dos piores. Ele diz lá também que é uma armadilha. Tira o nosso foco do que é. Ele tira o nosso foco do que é nosso. E coloca o nosso foco em tudo que nós não temos. Então, deixar a inveja tomar conta de nós é uma armadilha. Por quê? Porque ela tira o nosso foco. E ela coloca a gente para olhar aquilo que a gente não tem. A gente não olha nada do que a gente tem, a gente só olha o que a outra pessoa tem. Por exemplo, eu tenho aqui algumas versões da Bíblia. Algumas versões, graças a Deus. Mas aí, se aparece alguém que tem uma outra versão nova, e aí, mas eu não tenho aquela versão, agora eu preciso daquela versão. Eu não olho para a quantidade de versões que eu já tenho. Por que eu preciso daquela outra? Só porque o outro tem. Isso, gente, é para eu alertar e entender que isso é um tipo de inveja que vai fazer com que eu não olhe para o que eu tenho. Mas o meu cabelo é dessa cor. Eu queria que o meu cabelo fosse da cor do outro. Eu não valorizo aquilo que eu tenho. Eu tenho cabelo. O meu cabelo é uma cor bonita, diferente.
é meu que Deus me deu. Quando eu começo a valorizar o que Deus me dá, quando eu começo a olhar para mim mesmo, paro de ficar olhando para o outro, eu começo a viver o propósito que Deus tem para mim. Eu começo a perceber as minhas forças, as minhas qualidades, o que é bom que Deus criou, tudo de bom que Deus colocou em mim, à minha volta e me entregou. Quantos talentos que o Senhor me entregou. Quando eu fico invejando o outro, eu enterro os meus talentos. Quando eu olho para mim mesma, eu não fico invejando o outro, eu multiplico os meus talentos. Olha como é maravilhosa a palavra do Senhor. Ele diz também que é um insulto a Deus, pois acabamos por menosprezar as qualidades que Deus nos deu, dizendo a Ele como deveria nos ter feito. Isso é um ato de ingratidão. A gente rejeita a nossa singularidade. A gente perde o foco do propósito de Deus para nós. Nós não temos satisfação em nada. Nós ficamos sempre querendo mais. A inveja ela é fonte de todos os males. E a inveja ela contamina, mata, causa tristeza pela alegria do outro. Então, quando a gente deixa a inveja, a gente está insultando a Deus. Por quê? Porque eu não gosto do meu cabelo dessa cor, eu não gosto da minha pele dessa cor, eu não gosto do meu tom de voz, eu não gosto do meu jeito de falar, eu não gosto de ouvir a minha voz, eu não gosto do meu jeito de decidir as coisas. Ah, então, Deus tinha que ter me feito diferente. Ah, Deus tinha que ter me feito com aquela aparência, com aquela personalidade, com aquela voz, com aquele tom de voz. Deus tinha que ter me feito com aquela capacidade, com aqueles dons, com aqueles talentos. Ah, eu queria ser cantora como aquele cantor. Eu queria cantar com aquela voz daquela cantora. Eu queria ser tão bom na direção como aquela pessoa. Eu queria jogar a bola tão bem como aquela outra pessoa. Eu queria pregar tão bem, ensinar tão bem. E aí a gente está dizendo para Deus, o Senhor não sabe o que fez. Eu faria melhor do que o Senhor. Então nós insultamos a Deus quando nós deixamos que a inveja tome conta de nós. E aí eu vou fazer para você aqui hoje o teste da inveja. Vamos testar se você tem ou se você não tem inveja. Umas questões bem simples que eu elaborei aqui para nós. Então vamos lá. Como saber se você é invejoso? Anota aí no seu caderninho as respostas. Vamos saber se você é ou se a inveja está querendo te pegar. Se a inveja está te cutucando. Vamos lá ver. Primeira pergunta. É importante que você seja sincero para com você mesmo. Esse teste aqui é para você fazer junto comigo agora. Então, você precisa ser muito sincero no seu coração. Não se ofender. Receber essas perguntas de forma clara, leve, sem acusação, sem ofensa, com muito entendimento, com muita clareza, recebendo a inspiração do Espírito Santo para ver realmente se a inveja está te cutucando, te beliscando ou se está querendo te dominar, tá bom? Primeiro, ao ver seu colega de trabalho sendo elogiado, você critica intimamente ou se alegra com ele. Então, você trabalha em uma loja de departamento, em uma empresa de advocacia, seja a empresa que for. E você tem um colega de trabalho que você gosta muito dele. É uma pessoa bacana, honesta, trabalhador, faz todas as coisas de forma correta. E o patrão chega e elogia. Fala bem dessa pessoa na sua frente. Você intimamente se sente ruim ou você se alegra pelo seu amigo estar sendo reconhecido? Pensa no seu coração.
Segundo, seu irmão ganhou uma bike. Ele chega todo feliz em casa. Aí você finge que não vê ou corre para fazer uma festa com ele. Então, o seu irmão, a sua irmã, uma pessoa da sua casa recebeu um presente. Aí, no caso, eu coloquei uma bicicleta. Recebeu um presente, ganhou na rifa ou ganhou de presente, ganhou algo muito bacana. E chega em casa todo feliz. Nossa, olha o que eu ganhei, que maravilha! E aí você faz de conta que não vê, ou você corre, se alegra e realmente fica feliz com aquilo. Esses são os sinais que você vai percebendo. Por quê? Porque se você realmente não se alegra com a alegria do seu irmão, é algo que você tem que se despertar e começar a refletir sobre você mesmo, sobre que tipo de pensamentos tem gerado os seus sentimentos. Terceiro, seu irmão é promovido de cargo. Você pensa no seu íntimo ou brinca dizendo, se fosse comigo eu já era o chefe dessa empresa. Então, seu irmão, ele é promovido. Você, no seu íntimo, você pensa, isso aí não é nada, eu teria feito muito melhor. Ou você brinca para ele, ei, irmão, parabéns, mas eu já teria feito mais do que você. Como que é a sua reação? Analisa, reflita. Quarta pergunta. Você criticou o ministro de louvor logo na sua primeira atuação, sem mesmo ainda conhecê-lo. Então chega um novo ministro de louvor lá na igreja, ou no lugar que você vai, chega uma pessoa para cantar, né? E essa pessoa já canta lindamente. E ao invés de aplaudir, você critica a pessoa mesmo sem conhecer aquela pessoa. Só porque aquela pessoa cantou bonito. Analisa o seu pensamento, a sua postura, porque aí já seria um nível meio aprofundado, não é mesmo? Quinto, você faz comentários sobre a pessoa que você faria. Você faz comentários sobre a pessoa que não faria se ela estivesse presente. Então, tem uma pessoa lá que você gosta muito dessa pessoa. É uma pessoa que é convivência com você. Mas você sabe que ela tem alguns defeitinhos ali. E aí, quando ela não está perto, você comenta sobre os defeitinhos dela com as outras pessoas. E não fala nada com ela. Você não senta com ela, você não dialoga, você não expõe. Mas para os outros fala. E aí? Você tem feito esse tipo de atitude ou não? Sexto, ao comentar sobre os feitos da pessoa, não falou mal dela, mas omitiu de propósito algumas qualidades que a distinguiria ainda mais. Então, ao falar sobre uma pessoa, ao elogiar alguém, você fez um pequeno elogio, não trouxe realmente as qualidades que aquela pessoa tem à tona. Omitiu de propósito. Você já fez isso? Ou faz? Então, se faz ou se fez, analisa bem o porquê, os porquês de dentro do seu coração. Porque há questões e há questões. Mas qual que é o meu propósito? Qual a minha intenção ao fazer isso? Por isso que nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Por que que eu estou falando ou agindo desta forma? Qual realmente é a minha verdadeira motivação? Muitas vezes a fala com outra, vou falar com você só para a gente orar. Qual realmente é a verdadeira motivação? Se for realmente por isso, por preocupação, maravilhoso. Mas se houver algum outro sentimento por trás, toma cuidado. Porque a inveja pode estar querendo te dominar. 7.
Você compra algo novo somente porque seu amigo comprou? Aí chega, por exemplo, uma amiga no trabalho, comprou um anel novo. Nossa, olha meu anel, comprei um anel novo, olha que lindo. Aí já na hora você já começa a olhar anéis para comprar e compra anel só porque alguém comprou, motivado simplesmente por ser igual, por estar à mesma altura, por estar ali junto, por fazer só porque o outro comprou. Cuidado, porque a inveja pode estar querendo fazer algum mal para você. Então, não estou dizendo que a gente nunca pode fazer as coisas junto com os nossos amigos, que os nossos amigos compram e a gente compra também, mas com coisa leve, porque isso é um sinal para que nós fiquemos alertas, tá bom? 8. Você fica realmente feliz com as conquistas das pessoas próximas a você? Esse é um grande sinal. Quando alguém perto de você, um irmão, um amigo, um colega, um parente, alguém que você conhece, que tem convivência, e essa pessoa ganha algum presente, tem alguma vitória, conquista alguma coisa, você realmente se sente feliz ou você fica incomodada? Isso é um alerta vermelho. Fala, se você não fica feliz com a pessoa, se você acha mais fácil ficar triste do que ficar feliz com a pessoa, por exemplo, alguém passou por uma situação triste, você lá se entristece, tudo bem, assim é bom. Mas essa mesma pessoa tem vitórias e você não fica feliz com ela, isso é mal. Então, é um alerta para nós. A inveja pode estar à sua porta, batendo e querendo entrar realmente. Então, ela precisa de ser o quê? Exposta. Você precisa de expor isso com você mesmo. Você precisa analisar os seus pensamentos, as suas atitudes, se você não está tendo isso em relação àquelas pessoas, principalmente aqueles que você ama. É uma pessoa que você ama e você não se alegra quando ela recebe uma vitória? Isso é preocupante, cuidado. 10 e última. Você às vezes se mata de trabalhar só para comprar um bem, para que você fique no mesmo patamar de outra pessoa. É quase igual aquele outro que a gente viu, mas nesse caso são coisas grandes. Um carro, uma casa, uma posição social. Você se mata de trabalhar para conquistar isso só para não ficar por baixo. Aí já é uma situação muito perigosa, onde a inveja já pode ter entrado no seu coração. Toma cuidado. Mas se ela entrou, ela sai. Você pode vencê-la. Porque se ela se instalar em você, ela destrói a sua vida, ela destrói seus relacionamentos, ela destrói porque ela é fonte de todos os males. Amém? Então, esse é o nosso teste da inveja. Analise suas respostas e você vai perceber se a inveja está batendo, está beliscando você ou se ela entrou no seu coração. Amém? E nós vamos falar aqui alguns sinais em que você pode identificar a inveja. Se a inveja, porque nós falamos no início do vídeo que a inveja ela está por todo lado. Ela está nas nossas casas, ela está rondando aqueles para ver qual que ela pode tragar. Então, ela está rondando e observando as nossas reações. Que reação que eu tive com determinada coisa que me aconteceu, ou com a pessoa que eu vi, que forma que eu estou olhando, que eu estou decidindo fazer. Então, ela está como o inimigo aí, ela é o nosso inimigo e nos ronda como um leão querendo encontrar aquele primeiro que ela possa tragar. Então, aqui nós vamos ver alguns sinais em que você pode detectar a inveja e se livrar e ser livre da inveja.
Um primeiro sinal, falas ofensivas, sarcasmo, ironia, piadas direcionadas. Por exemplo, você pode se perceber fazendo isso em relação a alguém, usando de sarcasmo, usando de ironias, usando de piadas, fazendo piadas sobre aquela pessoa. Ou alguém pode estar fazendo isso com você. Isso é um sinal evidente de inveja, que precisa ser combatida. No final, a gente vai falar sobre como combater uma inveja de uma pessoa sobre você. Mas no seu caso, como você combater se você percebeu que você está agindo com sarcasmo, com ironia, com piadas ofensivas à pessoa, sem a pessoa mesmo estar fazendo nada? Aquela coisa assim, aquela raiva de graça, né? Então perceba que pode ser inveja te pegando, tá bom? Como se livrar disso? Vendo e não aceitando em você. Eu estou com vontade de falar com sarcasmo, essa pessoa, não gosta dessa pessoa. Se policia. Se policia e mude de atitude. Vença o mal com o bem. Faça o bem. Ao invés de fazer coisas ruins para aquela pessoa, faça o bem. Segundo, expressões corporais. Não consegue disfarçar raiva, nojo, antipatia diante do sucesso do outro. Isso pode estar acontecendo com você. Você percebe alguém está tendo sucesso. Aí você começa a ficar com raiva da pessoa, começa a ficar com antipatia, com nojo da pessoa, não consegue disfarçar e fica com caras assim para a pessoa. Seu chato, hein? Isso pode ser você invejando. Se for ao contrário, você está tendo tempos de vitória e você percebe pessoas que não estão gostando muito daquilo, aquela pessoa pode estar com atitude de inveja sobre você. No final do vídeo a gente vai falar sobre o que você pode fazer para se ver livre disso. Então, se é no seu caso, em relação a você, se é você tendo essas atitudes, essas expressões, mude as suas expressões. Mude a sua forma de pensar. Entenda que a inveja está querendo te dominar e te destruir. Destruir o seu relacionamento no ambiente de trabalho, na sua casa, seja onde for. Se está partindo de você. Outro sinal. Diminui o valor da conquista. Age com pessimismo diante do sucesso do outro. Não se empolga. Então, se você viu que alguém está tendo sucesso e você percebe que você não se empolga, cuidado. Assim é o outro em relação a você. Se você vê que as pessoas não se empolgam com o seu sucesso, cuidado. 4. Critica sempre. Atribui olhar e características críticas, desfazendo-se de todas as qualidades do outro. Então, se por exemplo tem uma pessoa, ela é uma pessoa com qualidades, e você vai lá e fica criticando o jeito dela andar, o jeito dela falar, o cabelo, a forma dela se expressar, cuidado, você pode estar com inveja dela. Assim também, você está sendo alvo de inveja. Alguém pode estar te criticando, te menosprezando, te deixando angustiado. Tudo que você fala ou faz é motivo de escárnio, de crítica, de deboche. Cuidado, essa pessoa pode estar agindo sobre você com inveja. Não aceite isso. Não aceite ter inveja ou alguém ter inveja de você. Não aceite o menosprezo da pessoa, não deixe que aquilo caia para o seu coração em forma de tristeza, de depressão, de angústia. A pessoa fez isso, né? No final do vídeo nós vamos falar como que você pode fazer para que isso seja resolvido. 5. Se vê dentro de uma competição. Não aceita nada a menos do que o primeiro lugar. Você tem sido assim? Você tem sido uma pessoa que não aceita
nem mesmo o segundo lugar, só quer estar em primeiro lugar o tempo todo. Cuidado, a inveja pode ter te pegado de jeito. Altamente competitiva, acha que só tem valor se for em primeiro lugar. Cuidado. Então, essas pessoas assim podem estar sendo vítimas da inveja. Cuidado. 6. Falsidade. Lembra daquilo que a gente falou sobre falar mal do outro? A falsidade é uma característica da inveja. Super simpático na frente e super falso atrás. Então, cuidado. Cuidado com a inveja. Essa é uma característica terrível, uma arma terrível da inveja para destruir as pessoas. Então, esses sinais que identificam a inveja, é para que nós estamos falando sobre ele? Para que vocês fiquem atentos, porque a inveja pode estar no outro, mas a inveja pode estar em você. E no nosso caso aqui, nós estamos mais preocupados em como nós estamos agindo diante das pessoas. Se a inveja está nos pegando, se a inveja está nos usando, se a inveja está nos destruindo. Por quê? Porque eu vou prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que eu fizer. Amém? Então, vamos ficar alertas. Então, cuidado. A inveja é fonte de todos os males. Ó, destrói a autoestima. Olha o que a inveja faz. Destrói a autoestima, corrói o amor próprio. A pessoa não tem autoestima. Por quê? Porque a inveja, os invejosos vêm em cima dela e fazem aquilo que a gente falou aqui agora, fica menosprezando tudo que ela faz. E aí, quando ela própria é a invejosa, ela fica se comparando com os outros. E aí ela não tem autoestima, por quê? Porque haverá sempre alguém mais alto do que a gente. E ela também pode ficar orgulhosa, porque há sempre alguém mais baixo do que a gente. Não se compare, porque a inveja, ela destrói a sua autoestima, ela te faz você se sentir péssimo. Tanto você sendo atacado por alguém invejoso, ou a inveja estando dentro de você. Toma cuidado. A inveja, ela corrói o amor próprio. Ela causa insegurança, medo. Por quê? Porque eu fico querendo ser igual ao outro. Então, eu tenho medo de não ter uma voz boa, de não ter uma apresentação boa, de não estar isso ou aquilo outro. A inveja traz medo, traz insegurança, traz divisão, traz facção, traz condenação, traz medo. Ela é fonte de todo tipo de mal que você pode pensar. Ela traz até depressão, gente, que é o mal que a gente tem visto aí por todos os lados. Então, acabe com a inveja de uma vez por todas e vamos ver como que nós podemos acabar com a inveja. Vem comigo. A Bíblia é a nossa maior arma. A Bíblia é o nosso poder. A palavra de Deus nos ajuda a acabar com a inveja. A inveja que está em nós, que nós precisamos acabar. Admitir que nós muitas vezes temos pensamentos invejosos. Quando a gente deixa esse pensamento entrar no nosso coração, a gente começa a ter atitude invejosa. Quando a gente deixa isso entrar mais ainda, a gente começa a ser uma pessoa invejosa. Isso é terrível. Então, a Bíblia, ela nos ensina. Ela nos ensina. Então, eu peguei algumas fontes ali, eu pesquisei algumas fontes da palavra do Senhor para nos ajudar. Eu fui num site que chama Cristianismo Ativo, que tem um texto maravilhoso sobre isso. Eu fui no livro Vida com Propósitos e eu fui na Bíblia propriamente dita, no nosso livro, que tem que ser a nossa base. Então, como que nós podemos acabar com a inveja?
Então, vamos ver alguns pontos que nós vamos colocar aqui, eu e você. Coloquem nos comentários para mim, você já sentiu inveja alguma vez? Você já foi atingido pela inveja de alguma forma? Isso te machucou? Trouxe alguma consequência terrível para a sua vida? Você tem vivido alguma situação? Você tem percebido em você mesmo ou só nas outras pessoas? Então, você quer acabar com a inveja, destruir? Então, vamos lá. Primeira atitude para acabar com a inveja. Pratique a lei de Cristo, que é o amor. A primeira atitude para acabar com a inveja. Pratique o amor, que é o que Jesus ensinou. É a lei de Cristo. Ame. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30 ao 31, nos ensina o seguinte. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E o segundo, mais importante, é este. Ame os outros, como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame os outros como você ama você mesmo. Se você ama, você se alegra com a alegria dele. Se você ama, você deseja que ele seja vitorioso, vitoriosa. Se você ama, você não deseja os bens dele para você. Se você ama, você não cobiça nada do que ele, que ela tem. Se você ama, você tem atitude de amor, pensamento de amor. Então essa é uma arma poderosa. Meu, mas como que eu faço para ter isso? Peça ao Senhor e Ele te dá abundantemente. Arrependa-se de ter cometido atitudes ou pensamentos invejosos. Peça ao Senhor o amor de Cristo para que você ame as pessoas e você receberá. Segundo, não se compare. Isso é muito importante, gente. Se tem dons que eles não têm, você não conhece o lado ruim de ser o que ele é. Então, não se compare se você não tem os dons que a pessoa tem. Pare e pense, você não conhece o lado ruim de ser aquela pessoa. Você só conhece o lado bom. Por exemplo, a gente tem um ditado aí muito fácil, a grama do vizinho sempre é a mais bonita, né? Mas a gente não sabe o trabalho que o vizinho tem para que a grama dele fique bonita. Se a minha grama não está bonita, eu posso não estar cuidando direito. A gente tem que ter esses pensamentos defensivos, pensamentos que defendem. Então não se compare, use os pensamentos defensivos e se defenda da inveja. Tem alguém que tenha uma pessoa que é muito linda. Ai, quero ser linda como ela. Cuide-se, ame-se, trate de você e você será tão ou mais linda ainda. Talvez já é e nem vê, porque a inveja cega a pessoa. Então, comparar é a raiz de toda a inveja. É tolice, pois somos únicos e incomparáveis. Então, comparar é raiz de inveja. Se você tem se comparado a alguém, pare imediatamente. Lembre-se, isto é raiz de inveja, é uma cilada. Não se compare a ninguém. O importante não é ser melhor ou pior. O importante é cumprir o que Deus nos criou para fazer. Sempre que se perceber comparando-se com alguém, decida simplesmente fazer o melhor que você puder em relação àquilo que Deus quer de você. Sempre que você se pegar
comparando com alguém, acorde. Fala, meu Deus, eu estou me comparando com aquela pessoa. Isso é um sinal de inveja. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu renuncio a essa comparação. E eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter me feito como eu sou. Senhor, traz o meu olhar para aquilo que o Senhor trouxe para mim. Use orações defensivas. Defenda-se da inveja. Use pensamentos defensivos. Defenda-se da comparação. Não se compare com ninguém. Eu digo isso para você, eu digo isso para mim, eu digo isso para todos os que estão à minha volta. Não se compare com ninguém. Você é único, você é única. Como a gente falou anteriormente, Deus tem um propósito para a nossa vida e o propósito que Ele tem para a minha vida, somente eu, em todos os tempos e séculos, posso cumprir. Não há ninguém que possa cumprir o propósito que Ele tem para mim. Assim como não há ninguém que pode cumprir o propósito que Deus tem para você. O propósito é seu, elaborado exatamente para você, para a sua genética, para o seu tom de voz, para o seu olhar, para o seu modo de ser, agir e reagir neste mundo. Creia e alegre-se pelo que você é. Não queira ser ou ter o que o outro tem ou é. Veja o lado difícil de ser aquela pessoa, de ter o que aquela pessoa tem. Amém? Por exemplo, um grandioso empresário que tem 10 mil funcionários. Imagina lidar com 10 mil pessoas. Imagina lidar com as faturas no final de mês daquela grande empresa. Somas. Imagina. Difícil ser aquela pessoa. Arcar com todo aquele peso, com toda aquela responsabilidade do dia a dia. Não é fácil ser o outro, gente. Olha, não é fácil ser eu. E você também. Olha para você, não é fácil ser eu. Então, não queira ser eu, queira ser você. Eu não queira ser o outro, eu queira ser eu mesma. Então, isso faz com que nós nos fortaleçamos. Pensamentos defensivos, defenda-se da inveja. Vamos ver 2 Coríntios 10, 12. Vamos ver o que é comparação. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Muitas vezes nós estamos nos comparando a pessoas que vivem ilusão, uma vida de ilusão. Olha, vocês já viram aquelas fotos que a pessoa está tirando uma selfie aqui e eles fazem... A hora que tirou o celular daqui... Então aquela selfie vai para o mundo afora, uma ilusão, um sorriso amarelo, um sorriso triste. Cuidado com isso, não se compare. E Paulo fala aqui, ó, ele nem se atreve a se comparar com essas pessoas. Ele fala assim, ó, como são ignorantes. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir. E depois eles se julgam de acordo com estas mesmas medidas. Então, isso aqui... Às vezes a pessoa, ela decide o padrão de vida que ela quer ter. Ela decide que tipo de vida que ela vai ter. E ela se mede com as pessoas daquilo que ela decidiu. E vive uma vida que não é a vida dela. É uma vida de ilusão. É uma vida pautada em rede social, pautada em fotografias planejadas, pautada em vídeos planejados, pautado em realidades não reais. A gente via muito questões assim de fotografias perfeitas, aquelas pessoas que não tinham uma falha. Depois você vai descobrir que aquilo tudo é um programa de computador que faz com que a pessoa seja perfeita.
E aí as pessoas ficam se comparando. Aquela perfeição que está só no papel ali, só na telinha. Então há uma vida que está só aquela vida planejada ali na tela. Não se compare, não olhe pela vida dos outros, não viva pautado no que os outros vivem. Seja você, realize o propósito que Deus tem para você. Descubra o que Deus planejou para você. Busque o Senhor, se volte para Deus, arrependa-se do tempo que você perdeu com situações de inveja, com situações que te jogaram no buraco, que te desanimaram. Por quê? Porque você ficou se comparando com algo que nem era real. A gente faz isso. Gente, quantas vezes que eu já fiz isso? Olhava naquelas revistas, aquelas pessoas perfeitas e ai, tem que estar perfeito, o cabelo tem que estar perfeito, a unha tem que estar perfeita. Aí eu ia sair, tinha que estar perfeito do fio de cabelo até a unha do dedão do pé. E era aquela pressão, aquela coisa. Eu não digo que nós não temos que nos cuidar, temos sim, mas nós temos que nos amar. Amar aquilo que Deus fez de nós. Cuidar do que Ele nos deu, porque nós amamos ao Senhor. Não porque o outro tem, ou fez, ou deixou de fazer. Não viver a nossa vida baseada em pessoas. Viver a nossa vida baseada em Jesus. Então, eu escrevi aqui medidas de sucesso. Quando a gente fica comparando, a gente compara o sucesso do outro. Vamos ver quais são as medidas de sucesso do mundo. Ó, medidas de sucesso da Terra. Como que as pessoas do mundo medem uma pessoa de sucesso? Elas medem pela quantidade de pessoas que servem essa pessoa. Por exemplo, um grande empresário que tem 50 mil funcionários. Ele é servido por 50 mil pessoas. Ele vai em alguma festa e todo mundo bajula e o serve, faz tudo para ele. Aí é uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque ficou rico, ficou poderoso, a sua voz tem voz de comando e todo mundo obedece o seu comando. Essa é uma pessoa de sucesso na terra. Uma pessoa de sucesso no céu. Aí eu coloquei no céu. Eles medem pela quantidade de pessoas que você serve. Então, uma pessoa que serve muitas pessoas. Quanto mais pessoas você servir, mais você será uma pessoa de sucesso no reino celestial. Por quê? Porque nós viemos aqui para servir, não para ser servido. Nós temos que buscar pessoas para a gente servir, não pessoas para nos servir. Então, não se compare, sirva. Não se compare, ame. Então, por isso a palavra fala para nós, não se compare. Quer se ver livre da inveja? Não se compare. A comparação é o início da inveja. Se você se pegou comparando, já fica alerta. Por quê? Porque as medidas de sucesso do céu são diferentes das medidas de sucesso da terra. Terceiro, pratique a alegria pelas vitórias do seu próximo. Você se pegou não sentindo alegria? Pratique sentir a alegria. Comece orando em gratidão a Deus por ter abençoado aquela pessoa. Então, alguém perto de você recebeu uma vitória, você não sentiu alegria? Comece orando, agradecendo a Deus. Senhor, obrigada pela vitória, por isso e isso e isso que aconteceu na vida do meu irmão, do meu parente, do meu amigo. Comece orando e se esforce para sentir alegria. Até
você conseguir quebrar isso em você. E isso será quebrado no nome do Senhor Jesus. Arrependa-se e volte para Deus e Ele te lava. Lá em Romanos 12:15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então é o mandamento do Senhor. Alegre-se com os que se alegram. É muito importante, você estará combatendo a inveja. Se você se alegra somente com as suas vitórias, você perderá a chance de viver grandes alegrias. Olha bem como esse pensamento é maravilhoso. Se você se alegra somente com a sua própria vitória, você terá poucos motivos de alegria, porque nós não temos vitórias toda hora. Mas se você alegra com a vitória de todos à sua volta, você se alegrará toda hora. Olha que maravilhoso, as coisas de Deus são perfeitas. Você tem se alegrado com a alegria do seu irmão? Qual a alegria que você compartilhou com seu irmão? Escreve aí para mim nos comentários, eu te faço esse desafio. Qual a alegria você compartilhou com uma pessoa próxima a você? Faça aos outros aquilo que você quer que eles façam a você. Quarta coisa que você pode fazer, para se ver livre da inveja. Quando tomar consciência do pensamento ou sentimento de inveja, use a espada do Espírito para lutar e vencer. Se você tomar consciência de um pensamento invejoso, de uma atitude invejosa partida de você, use a palavra de Deus para cortar isso, para quebrar isso, para acabar com esse pensamento ou atitude. Diga não à inveja, pois ela vem da carne pecaminosa. Quando você faz isso, Deus faz algo novo dentro de você. Por exemplo, você percebeu que você está com inveja de alguém. Você está falando de forma ruim com essa pessoa por causa de inveja. Você está denegrindo essa pessoa por causa de inveja. Diga não, eu não vou sentir mais inveja. Vai lá, pede perdão para a pessoa e começa a tratar ela com maior delicadeza e amor do seu coração, mesmo você não sentindo nada disso, mas faça o que é o bem e o correto. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, se você não se cansar, se você não desistir, você vai colher coisas maravilhosas. Creia. Lá em Gálatas 5, 22, 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. Contra essas coisas não há lei. E isso é bom. Agora, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e vivemos em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Por quê? Porque nós não praticamos a obra da carne, que se você continuar lendo lá, você vai ver obras da carne, inveja, uma delas terríveis, e é fonte de todos os males. Mas se você andar em espírito, você combate as obras da carne, você combate a inveja, porque o fruto espiritual é amor, é alegria. Olha, você sente amor, você sente alegria, você é longânimo, você tem paciência com as pessoas, você tem domínio próprio, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão. São isso que nós temos que procurar. E aí fala assim, contra essas coisas não há lei, porque os que são de Cristo
crucificaram a sua carne. Ah, Meire, eu senti inveja, foi assim, assim, mas eu não tive atitude de inveja. Eu quebrei essa inveja, ela perdeu a força e ela não me domina. Eu não vou dar exemplo de inveja para os meus filhos, nem para minha família, nem para ninguém, porque a inveja não faz parte da minha vida. Eu não vou ficar olhando só se o outro é invejoso, eu vou olhar dentro de mim primeiro. E aí sim, aí nós temos vitória. E a quinta forma para você se ver livre da inveja, ser grato. A inveja baseia-se no mito popular de que ter muito é ser feliz. Quanto mais, melhor. E não é assim que deve ser, gente. Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Olha que palavra poderosa. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. Se você não sabe, se você não é grato, se você não agradece pelo aquilo que você tem, se você não usa aquilo que você tem, fica querendo só o que você não tem, isso aí é terrível. Então, ser grato é combater a inveja. Por quê? Porque se eu não me alegro com o que eu tenho, eu posso ter 1 milhão, 10 milhões, 10 trilhões, que eu nunca vou me saciar. Cada vez eu vou querer mais, mais, mais e nunca vou chegar à felicidade. Mas se eu me alegro e me contento com o pouco que eu tenho, Deus me coloca no muito. Aí eu sou próspera, aí eu tenho bênçãos e prosperidade. Amém? Então, ser grato. Olha, a inveja, ela pergunta assim, por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? Olha como que a inveja fala. A pessoa não é grata, deixa a inveja ficar falando no ouvido dela, aí a inveja envia esses pensamentos para ela. Por que que eles têm? Por que que eu não tenho nada daquilo? Por que que ele tem aquele carro e eu não tenho? Por que que ele tem aquela casa, ele mora naquele palácio, eu não moro? Por que que ele faz aquelas viagens, eu não faço? E fica pensando só naquilo que o outro tem. Isso é o que? Um pensamento da inveja, cuidado. Mas a gratidão ela fala assim, ela pergunta assim, por que que eu ganhei isso? Porque gente, eu não mereço. Por que que eu fui promovida? Por que que eu recebi essa bênção? Por que que eu recebi esse ministério? Por que que eu recebi essa voz? Por que que eu consegui tudo que eu tenho? Nossa, por que que eu sou tão abençoada assim? Nossa, que casa maravilhosa Deus me deu. Por que que Deus deu essa casa para mim? E isso são pensamentos de gratidão, pensamentos que combatem a inveja, porque a gratidão, ela massacra a inveja morre de medo da gratidão. Então, cultive a gratidão, procure a gratidão, reflita sobre a gratidão, pensamento grato, reflita sobre tudo que Deus te deu, quais são os motivos de gratidão que você tem no dia de hoje. Isso vai combater a inveja, isso vai matar a inveja, amém? Lá em 1 Coríntios 4:7 diz assim, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhes deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Então, tudo que nós temos, Deus é que nos deu. Nós temos que ter um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. Se é pouco ou se é muito. Se eu fico grato com pouco, Ele me coloca no muito. Se eu não sou grato nem com muito, Ele me tira até aquilo. Eu preciso ter um coração grato. Eu preciso ser grata ao Senhor, matar todo e qualquer tipo de
sentimento invejoso, palavra invejosa, atitude invejosa. Eu preciso refletir sobre a minha vida e combater este mal, porque este mal não pode entrar na minha vida e nem na minha casa. Em nome de Jesus. Então, não duvide da bondade e da justiça de Deus. Deus nos deu tudo o que temos, sem nós nem mesmo merecermos. Não sabemos o que Ele sabe. Olha como que Deus é maravilhoso. Nós não sabemos o que Ele sabe. Como que nós queremos ensinar a Deus como é que Ele teria que ter feito nós mesmos? Precisamos confiar em Deus. Confiar que se Ele me colocou nessa situação, com esse pouco, é porque algo Ele tem para realizar com essa situação e com esse pouco que eu estou vivendo hoje. Né? A vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Muitas vezes eu culpo a Deus por situações difíceis que eu vivo, mas essas situações elas vêm por causa do pecado, porque muitas vezes eu peco, muitas vezes eu aceito sentimentos como a inveja, por exemplo, e esses pecados vão tornando a minha vida difícil, que torna a vida do meu vizinho difícil, que torna a vida da minha cidade difícil, que torna a vida do país difícil. Então, quanto mais isso existir, mais difícil a vida se torna. Precisa haver quebrantamento, precisa haver arrependimento. Precisamos nos voltar para o Senhor, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, não cobiçar o que é do outro, buscar ter relacionamentos saudáveis. Isso combate a inveja, isso mata a inveja, a nossa humildade perante o Senhor e perante as pessoas. Deus enviou Jesus para nos salvar da ira do Senhor. Jesus é aquele que salva a minha vida, que salva a sua vida. E Ele veio para nos salvar do dia do juízo que está chegando sobre a terra. Esse dia chegará sobre a terra. E aqueles que não estiverem em Cristo serão condenados à morte eterna, ao inferno. Viverão uma eternidade no ranger, do sofrer. O que sofrem hoje não é nada em vista do que o inferno levará para essas pessoas. Então nós precisamos nos voltar a Jesus, voltar a Cristo, porque o Senhor enviou Jesus para nos resgatar. Nós precisamos entender o privilégio que nós temos por esse toque do Senhor na nossa vida. E nós precisamos entender que Jesus, mesmo sendo inocente, Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar, que nós não somos inocentes, nós somos culpados. Nós cometemos pecado, nós deixamos muitas vezes que essa carne nos leve para buracos, nós deixamos muitas vezes que a nossa vontade esteja acima da vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família. Então tudo isso faz com que a inveja se fortaleça quando eu não me submeto à vontade do Senhor. Então, você quer se ver livre da inveja? Quer que a inveja não fique te cutucando? Quer que a inveja, ao te cutucar, ela não ache brecha? Se volte para o Senhor. Confie no Senhor. Seja grato. Busque ao Senhor. Arrependa-se do seu mau caminho. E seja uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Agora, quando alguém sente inveja de você, o que você deve fazer? Quando você está sendo alvo da inveja de outra pessoa, o que você deve fazer? Para finalizar o nosso vídeo, eis a resposta. Se eu estou sendo alvo da inveja de alguém, se alguém está direcionando a inveja dele para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, o que eu devo fazer? A primeira coisa, liberar perdão, porque a sua luta não é contra aquela pessoa, a sua luta é contra o que está influenciando aquela pessoa, que é algo espiritual. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar perdão,
porque se você ficar magoado, chateado, ressentido com ela, o Senhor não perdoa você. Ele só perdoa se você perdoar. Então, a primeira coisa, está sendo alvo de inveja? A sua casa, a sua família, você está sendo alvo de inveja? Perdoe a pessoa que está te invejando. Primeiro passo. Segundo passo, ore por ela. Peça por ela. Interceda por ela. Porque aí o Senhor vai libertá-la da inveja. E a inveja vai sair frustrada da sua vida e da vida dela. E ela poderá se tornar a sua grande amiga e aliada. Então, tudo que o mal queria fazer, o mal será frustrado. Toda essa influência maligna será quebrada por causa da sua posição, por causa do perdão que você liberou e da oração que você fez. Amém? Então, hoje nós falamos sobre a inveja, um assunto muito polêmico. Muitas vezes, nós mesmos não queremos admitir que nós estamos sendo atacados pela inveja, que a inveja está dentro de nós, que nós precisamos nos ver livres dessa inveja. Então, que nós possamos nos voltar para Deus e buscarmos ser pessoas cada vez mais voltadas para o Senhor, arrepender dos nossos pecados, buscar Jesus, entender que Jesus, ele foi injustiçado no nosso lugar, ele recebeu todo o nosso pecado e ele é digno e é só ele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Nós não temos que buscar louvor para nós, nós não temos que buscar honra, glória para nós, nós temos que buscar sim para Jesus, porque ele é. Então eu quero deixar aqui todo louvor, toda honra e toda a glória para Jesus. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus eu coloco cada pessoa que chegou até aqui nesse vídeo comigo, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que tem lutado contra a inveja dentro de si mesma, ou pessoas que têm atacado ela com inveja. Senhor, eu quero orar por ela e por essa pessoa, para que o Senhor libere perdão, para que o Senhor sare e cure essas feridas e para que o Senhor massacre toda essa inveja no nome de Jesus. Que famílias, relacionamentos sejam restaurados para a honra e para a glória do teu nome, ó Senhor Jesus. Amém, amém e glórias a Deus, aleluias. Vamos nos ver livres desse mal. Fica com Deus.